no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Eu chego aqui me antecipando para aquecer os movimentos nesta corrida de 2024. Não na corrida eleitoral, mas para falar a você, ouvinte internauta, sobre a pauta que vai marcar a agenda política deste ano de 2024. No primeiro semestre já tem aí discussão sobre o debate em relação ao fim da reeleição para presidente da República, governador e prefeito. O Sátiro Salles chega com informação sobre uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que prevê o fim da reeleição. O fim da reeleição deve marcar a agenda política de 2024. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, endossou a mobilização do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que propõe, por meio de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, o fim da reeleição para presidente da República, governador e prefeito. Muitos especialistas das áreas jurídica, social e econômica consideram um erro a reeleição porque cria vícios na estrutura de poder e, ao invés de beneficiar do ponto de vista democrático, acaba por colher uma renovação política. A reeleição existe no Brasil desde 1998 e o primeiro beneficiário deste modelo foi o então presidente Fernando Henrique Cardoso. A PEC, que trata sobre a extinção da possibilidade de um segundo mandato consecutivo, gerou duras reações da presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, que classificou a proposta como um retrocesso e oportunismo. Segundo ela, a reeleição foi aprovada com o apoio da elite, mas agora, após 4 vitórias consecutivas do PT para a presidência da República, querem acabar com esse instrumento. Gleisi Hoffmann considera que a PEC reduz os poderes do presidente e beneficia a maioria conservadora. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. A reeleição permite aos gestores que conquistaram o segundo mandato consolidarem projetos administrativos e também o domínio político e eleitoral. E isso acontece principalmente nos municípios, onde boa parte dos moradores tem uma relação mais direta com o poder político, com o poder público. Essa relação gera uma dependência e acaba abrindo caminhos para quem está com a caneta na mão, conquiste sem muitas dificuldades um novo mandato. Abrindo caminho ao mesmo tempo para manutenção de vícios e também, naturalmente, para ampliação do raio de abrangência política. Muitos prefeitos do Ceará, exemplo do que acontece em outras cidades brasileiras, conquista uma prefeitura, constrói uma liderança local, se fortalece e aí espalha aliados pelos municípios vizinhos ou até mesmo familiares. Isso acaba neutralizando dentro do próprio município, onde nós temos o prefeito ou a prefeita reeleita, o surgimento de novas forças políticas ou o retardamento, vou dizer assim, da renovação política. Porque uma situação é você esperar 4 anos para disputar um mandato, o governo do estado ou a prefeitura. A outra situação é quando você precisa esperar 8 anos, ou seja, no primeiro mandato o prefeito consegue a primeira vitória, depois consegue a reeleição e nesse intervalo de 8 anos, muitos que ficam na oposição acabam sentindo que o guarda-chuva do poder é mais confortável e se sentem atraídos, daí o que pode se considerar que a reeleição neutraliza um pouco da renovação política. Jornalista Luzenor de Oliveira, e o fim da reeleição com certeza vai estar neste ano na pauta política. E é possível que essa PEC, Luzenor, passe pelo plenário da Câmara e do Senado, 49 votos no Senado e 308 votos na Câmara. Marcos Furlan, a proposta de emenda à Constituição está para ser discutida, essa proposta. Nós vamos ter muitas outras pautas importantes nessa agenda, mas eu quero lembrar de uma coisa: pelo texto da PEC apresentada pelo senador Jorge Cajuru, a PEC só passa a valer, a ter vigência a partir de 2027, ou seja, em 2026 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá disputar a reeleição. Os prefeitos que forem eleitos em 2024
também só poderão ser atingidos pela PEC, se aprovado esse texto, a partir de 2032. Ou seja, tem uma fase de um intervalo aí, uma transição para a implantação desse novo sistema do fim da reeleição. São necessários 49 votos em cada um dos turnos no Senado e 308 votos na Câmara Federal. Eu creio que essa PEC não seja tão prioritária, claro. Representa também um instrumento para os opositores do governo federal dizerem o seguinte: olha, se vocês não mantiverem uma boa relação mais harmoniosa com a base política e também com a oposição, vamos discutir o fim da reeleição, porque quer queira ou não, atinge diretamente quem está no poder. Mas é importante que nós tenhamos um avanço sobre o debate em relação ao fim da reeleição. Um mandato de 5 anos, como é proposto nesse texto, se acabar a reeleição, governadores, prefeitos e presidente da República terão um mandato de 5 anos, ou seja, não tão curto de 4 anos, nem tão longo nesse período de 8 anos, que inclui a primeira eleição e o segundo mandato conquistado com a reeleição. Jornalista Luzenor de Oliveira, enquanto esse debate aí sobre o fim da reeleição não começa, os partidos se preparam para eleger ou reeleger prefeitos nessa eleição agora de 2024. E com essa agenda, o desafio é ampliar o número de municípios sob o controle de um partido. Entre as legendas que fazem projeções para conquistar novas prefeituras está o PL, que quer garantir 1.000 prefeitos e, com isso, olhar para a eleição de 2026. Jornalista Luzenor de Oliveira. Lembrar, Marcos Furlan, que independente dessa PEC que propõe o fim da reeleição na Câmara Federal, no Senado, no Congresso Nacional, a reeleição vai continuar valendo para os chamados mandatos legislativos, os mandatos proporcionais, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e, no caso de Brasília, deputados distritais. Respondendo diretamente à sua pergunta, Marcos Furlan, todos os partidos, e não apenas o PL, já estão com o pé na estrada, se preparando para disputar a eleição que é considerada estratégica. O Brasil tem 5.568 municípios, são mais de 50 mil vereadores. Aqui no Ceará, são 184 municípios. Então, os partidos que conquistarem um maior número de prefeituras, naturalmente terão mais forças para as eleições de 2026. É justamente nesse calendário, nessa agenda que o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, está trabalhando. Ampliar o número de prefeitos. Lembrar também que o PL foi o partido que elegeu em 2022 o maior número de deputados federais. O PL saiu das urnas com 99 deputados federais, o que proporcionou ao partido o maior fundo eleitoral entre todas as legendas com representação na Câmara Federal. Com dinheiro em caixa, o PL também apostando na popularidade que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Partido Liberal projeta eleger pelo menos 1.000 prefeitos, ou seja, conquistar 1.000 municípios e, com essa ampliação de poder, garantir espaço, principalmente nos municípios considerados polos, nos municípios de maior densidade eleitoral, nas cidades com mais de 200 mil eleitores e também nas capitais. O PL tem esse planejamento porque quer eleger em 2026 pelo menos 30 senadores. A meta é ousada, mas é preciso, quem faz política, mostrar otimismo, demonstrar compromisso, planejamento. E o PL está se preparando nessa direção. Repito, a exemplo de outros partidos. E por que 30 senadores, Marcos Furlan? Hoje o PL tem uma boa bancada no Senado e, se conseguir mais 30 senadores, vai ser majoritário no Senado, podendo definir o presidente do Senado e as principais pautas que mexem com os brasileiros. Então, o PL tem esse planejamento. Serão renovados em 2026 2/3 do Senado, ou seja, das 81 vagas, 54 serão abertas nas eleições de 2026. Temos pela frente a eleição de 2024 para prefeito e vereador, e quem sair com uma boa base, quem sair também na disputa pelas prefeituras das capitais, mesmo derrotado, com um bom recall eleitoral, pode sonhar com o Senado. O PL, nesse planejamento, diz o seguinte: são 27
7 unidades da federação. Então, em cada unidade da federação, vamos ter um senador eleito. Claro, para chegar a 30, o PL estima que em alguns estados, onde o partido está bem, onde o PL ou os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro comandam o governo do estado, há a perspectiva de eleição de 2 senadores. Então, é um sonho alto, Marcos Furlan, mas, como eu disse, né, na política você tem que vender sonhos, às vezes ilusões, e também trabalhar a curto, médio e longo prazo. E a gente vê a articulação aí dos dirigentes do PL já fazendo todo esse trabalho aí, né, Luzenor? Não só o PL, o mês de janeiro é um mês de recesso parlamentar, os deputados federais e senadores estarão voltando às atividades em plenário, tanto na Câmara Federal quanto no Senado no dia 2 de fevereiro, mas nesse período nós já estamos em plena efervescência de movimentação das articulações para definição de alianças, atração de novos filiados, com vistas às eleições municipais de 2024. Este semestre vai ser bem curtinho, porque o calendário eleitoral já começa a andar e neste primeiro momento a grande prioridade dos partidos é montar quadros, atrair pré-candidatos que tenham um potencial de votos, não apenas para a disputa das prefeituras, mas também para as câmaras municipais. E ele está chegando aí, jornalista Luzenor de Oliveira. Jornalista Beto Almeida, chegue para nos falar sobre esse recesso parlamentar e como será a retomada das atividades na Câmara Federal, no Senado, na Câmara Municipal de Fortaleza e também na Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, jornalista Beto Almeida.